E aí, muito boa noite para você. Gente, olha só que tema instigante, aliás, temas instigantes no programa de hoje, né? Mais de 60% dos jovens norte-americanos de 18 a 29 anos dormem com os aparelhos celulares embaixo do travesseiro. Será que aqui é diferente? O que você acha desse hábito, hein? Participe da nossa enquete no facebook.com/Brasil da Gerar. Vai lá, vota no segundo bloco, a gente dá o resultado. Outro assunto, olha, interessantíssimo. Você é daquelas pessoas que sempre deixa para fazer amanhã as coisas que poderia fazer hoje? Nós brasileiros temos a fama de deixar sempre para a última hora tarefas importantes, né? Pois é, essa atitude tão comum tem nome: procrastinação, e pode atrapalhar demais a vida da gente. Tem jeito de ser diferente? Tem sim, tem que ter, né, gente? Saiba como aqui no programa de hoje. Tem a coluna da Minha Janela e na atração musical o cantor e compositor da cidade de Tiradentes, Rogério Lazur. Então, sorria! Você está no seu Brasil das Gerais. Então, se você tem algo a dizer sobre os nossos assuntos de hoje, não se cale. Compartilhe com a gente, isso é fundamental, né, gente? Os nossos canais de comunicação estão todos aí à sua disposição. O telefone é 32699000, brgerais@redeminas.mg.gov.br. facebook.com/Brasil da Gerar. Aliás, falando em Facebook, se você não é ainda o nosso amigo nem nossa amiga, por favor, faça uma visita pra gente, que nós amamos. Você aproveita para dar aquele joinha, curte pra gente ficar amigos para sempre, tá? Bom, primeiro assunto de hoje, procrastinação. A palavra é complicadinha, né? Mas o significado é bem simples. A palavra vem do latim procrastinare, que significa encaminhar para amanhã, né? Nada demais, né, gente? Deixar as coisas para amanhã de vez em quando. Mas tem muita gente que empurra quase tudo para frente e isso atrapalha demais a nossa vida, né? Em todos os sentidos. Dá para mudar? Dá sim, tem que dar, né, Andréia? Dá para mudar, sim. Pois é, qual a sua dica, hein? Você era uma pessoa procrastinadora? Eu acho que ainda sou um pouco. Tem algumas situações que eu ainda... Tipo, dá exemplo. Vou dar um exemplo mais clássico. Eu tirei carteira esse ano com 40 anos de idade. Porque eu detesto trânsito. E aí eu falei, não. Demorei, começava, parava. E esse ano eu falei, não, agora eu vou. E aí, você tá... Tô dirigindo mais ou menos, né? O trânsito tá meio agressivo. Mas você vai devagar e sempre, né? Devagar e sempre. Mas era alguma coisa que eu não gostava, né? Então, o que a gente não gosta, a gente tende a procrastinar. Pois é, agora tem coisas que a gente não gosta, por exemplo, decisão na vida pessoal, uma decisão que às vezes não é muito legal e a gente empurra com a barriga, decisão no trabalho, quer dizer, isso atrapalha, porque você fica querendo tomar e você não dá conta e dá uma frustração danada, não dá? Dá uma ansiedade, né? A coisa começa a te incomodar. E aí, quando já está nesse ponto de te incomodar, de atrapalhar na sua vida, é bem que o caminho para você começar a sair da situação. Agora, você fala em desperdício de tempo, né? Que a pessoa procrastinadora, ela, de certa forma, ela desperdiça o tempo dela. O que seria esse desperdício? Parece fácil, né, gente? Mas o que é, assim, na sua cabeça, o que é essa questão de desperdiçar tempo? É quando você deixa de fazer alguma coisa importante e vai fazer outra coisa que não é tão importante, que não é tão relevante na sua vida. Aí é um desperdício de tempo. Não é que você não pode assistir uma televisão, ver um filme, tocar um violão, que a gente falou aqui. Você pode fazer isso, mas você tem que fazer isso depois que você pelo menos já fez as suas obrigações, o que era importante para você. Então o desperdício é nesse sentido. Quando você deixa de fazer alguma coisa, você perde um prazo de uma prova, perde o dia de pagar uma conta, porque você não gosta de ir no banco, aí é problemático. Pois é, você foi falar perder o prazo de uma prova, aconteceu isso com você, não aconteceu? Conta! Porque é o seguinte, gente, ele se diz um procrastinador em transição para não ser mais. É por aí. Não é? Conta primeiro da prova, porque é isso que a gente está querendo deixar claro nesse programa, para ajudar. Eu também sou procrastinadora, não quero ser mais, falei de frustração, porque eu me sinto frustrada também às vezes, arranjo tanta confusão que acaba que você não faz a coisa.
É humano, né? Mas a gente pode mudar para melhor, para a gente ficar mais feliz, com mais qualidade de vida. Mas aí você já teve prejuízo financeiro e prejuízo de ordem pessoal, que foi essa questão seu do curso. Conta. Bom, aconteceu o seguinte, foi esse ano, foi no mês de agosto. Um projeto meu esse ano era entrar no mestrado, fazer o mestrado em administração pública. Eu já tenho a graduação já há aproximadamente 12 anos, então passando da hora já de ter um pouco mais de qualificação, né, do ponto de vista acadêmico e tal. E havia duas questões que eu tinha que prestar atenção, que era o prazo de uma prova que era pré-requisito para poder ingressar no mestrado, uma prova que é feita pelo Ministério da Educação e tal. E os prazos eram diferentes. E eu estava o tempo inteiro prestando atenção só na questão do prazo da publicação do edital, né, da fundação onde eu ia fazer o mestrado. E descuidei da prova da página do Ministério da Educação. Não tinha mais jeito. Foi esse ano, né? Não tinha mais jeito, foi esse ano. Para ser exato, foi no dia 8 de agosto. Nossa, outra. E o prejuízo financeiro, o caso do carro, pois gente? Aproximadamente uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, apareceu um barulhinho no motor do carro e vai deixando para depois, vai deixando para depois. Não, você falou que era um conserto que custaria 50 reais, né? A peça que estava provocando esse barulho custava por volta de 50 reais. Só que fui deixando 4 dias, 5 dias, uma semana, fui sair no final de semana, a peça quebrou, danificou outras peças, o prejuízo foi em torno de 500 reais. Por causa de uma peça de 50. Meu Deus. Por deixar para depois. 10 vezes mais. 10 vezes mais. E o seu sentimento, o momento que você falou assim, não, eu preciso de mudar, você está em transição, você já está melhorando, né? Qual foi o momento que você falou assim, não dou conta mais, eu não quero ficar deixando tudo para amanhã? Roberta, não teve assim um momento opa, agora eu vou. Não. Foi uma coisa que aos poucos foi acontecendo em várias questões da vida, na rotina, no dia a dia. E aí a ideia foi começar a pegar pequenas partes, pequenas obrigações da rotina, e dizer, isso aqui eu não vou deixar para amanhã. E aí mudando o hábito gradativamente, fazendo, por exemplo, eu vou sair sem tomar café, não, vou tomar um café da manhã antes de sair. Então, para não deixar a alimentação para depois, para a hora do almoço, por exemplo. E então, aos poucos, pegando cada uma das tarefas e buscando fazê-la dentro do prazo, com um pouco de antecedência. E, na verdade, isso veio junto também com a mudança de pontualidade, de passar a ser uma pessoa mais pontual, passar a fazer as coisas com mais antecedência. Consegui. Isso vai. Não chega as duas coisas são junto, né? Assim, quando a gente tem, às vezes, o hábito de chegar atrasado. Chegar atrasado é uma forma de deixar para depois. Com certeza. Né? Com certeza. E pior, porque prejudica as pessoas, deixa esperando, etc. Não, então, e pior que você fica com uma fama, né? De gente atrasada. Ou que não cumpre prazo. Que não cumpre prazo, então nada fica pedindo. parecendo que você é uma pessoa sem compromisso. Exatamente. E nem é isso. Porque tem uma coisa aqui, um detalhe que é bom a gente falar, que procrastinação, gente, não é a mesma coisa que preguiça, não, né? Não, não é a mesma coisa. Preguiça é quando você está com preguiça de fazer, você não quer fazer aquele negócio ali, você adia. O procrastinar já é quando é uma coisa mais que te incomoda mesmo, que te dá um incômodo, uma... Ansiedade, talvez? Uma ansiedade, é quando está incomodando. Eles têm, inclusive, estudos que falam que quem procrastina muito tem uma séria tendência até depressão, porque é tanta frustração, né, gente? Que você fica assim, ai meu Deus, né? É porque você sofre, chega no ponto de ser procrastinador, é porque aí você já está sofrendo com aquilo, né? Você não consegue realizar, seja no trabalho, na vida pessoal, então você começa a sofrer, gera ansiedade, gera angústia. Com certeza. E aí... Isso adoece mesmo, pode levar uma Depois você vai depressão. contar que você vivia doente, não foi? Depois você conta. Porque... Ô Bruno, e você, especialista em gestão de tempo, é jornalista como a gente também, especialista em gestão de tempo. Como é que você ajuda? Você acha que essa questão da procrastinação, tem uma dificuldade de falar assim? Mas é difícil mesmo, né? É deixar difícil as coisas para Fazer é fácil, falar é difícil. Justamente. Como é que você ajuda as pessoas? Porque tem muita gente hoje que fala assim, né, gente? Posso que você já escutou isso. O dia não dá tempo. É muita coisa para fazer, meu dia passa rápido e são as mesmas 24 horas para todos nós, né? Sim. É que hoje em dia é muito comum, no meio de trabalho principalmente, as pessoas têm muitas tarefas para fazer, né? Nos últimos anos, as empresas foram enxugando, e hoje a pessoa tem 1000 funções. Então ela chega desesperada, porque ela não dá conta de fazer. Não é preguiça. Ela quer fazer, ela está lá para fazer, mas não dá tempo de fazer tudo que ela quer. Então ela fica nessa angústia, nessa depressão, nesse estresse, porque ela não dá conta de fazer. Então a primeira ajuda que a gente dá, nos meus cursos, nas minhas palestras, é a pessoa aceitar que é impossível fazer tudo que ela tem que fazer naquele dia.
né? Não dá, tem que aceitar isso, né? Para poder depois ir para casa descansar com a cabeça livre. Mas começa com o quê? Fazendo as coisas mais difíceis ou as coisas mais fáceis? Começa priorizando as coisas. Então você pode priorizar de várias formas, né? Você usa aplicativos, não é isso? Sim, tem vários aplicativos que ajudam a fazer a lista de tarefas, que é a principal técnica que a gente tem hoje em dia para lidar com essa questão da procrastinação. Porque, como o André bem colocou, a pessoa que está procrastinando, ela está deixando de fazer uma coisa importante para fazer uma coisa que ela gosta. Então, o que é importante fica para depois, para depois. Mas no meu caso, por exemplo, trabalho, eu não deixo nada para depois, que eu deixo da vida pessoal. Mas da minha vida pessoal que eu vou deixando. As coisas de trabalho, não. Aí eu sou até agitada demais. É uma das coisas que acontece hoje em dia, né? A gente prioriza o lado profissional e esquece também do pessoal. Por isso que Foi isso que você desdoecia. Agora que eu tô lembrando. Porque você trabalhava numa empresa de RH, né? Você falou que você se sentia exausta, Não né? tinha tempo de fazer nada. Eu saía de casa antes de 6h30 da manhã e chegava em casa às 7 horas da noite. Que vida pessoal que eu tinha? Nenhuma. Família, nada disso? Nada, eu só trabalhava. E aí eu comecei a adoecer, porque eu também não estava feliz com o que eu estava fazendo. Porque então eu só tinha o lado profissional, mas o pessoal eu não estava cuidando. Porque as empresas têm uma cobrança muito grande em cima da gente. Então a gente tende a priorizar o profissional e deixar o pessoal de lado. Hoje então, não pode, né? Não exatamente você incluir o seu pessoal no profissional, na sua lista de tarefas, para você balancear isso. Porque aí a gente vai se sentir equilibrado, em harmonia, né? Mas eu estava falando mais produtivo. Com certeza. Estava falando dessa questão de aplicativos, é porque o repórter Samuel Guimarães, ele vai mostrar agora pra gente como que a tecnologia pode ser, sim, você usa, né? E eu tô doida para aprender esses aplicativos. A gente tem que entender como é que baixa, né, gente? Esses aplicativos, né? E usar, porque ele vai mostrar exatamente isso, como é que a gente pode reorganizar o nosso tempo. Que acho que é essa dificuldade que a gente tem, mas também nós vamos falar como é que também a tecnologia hoje a gente tem muito mais chance de distrair, né? Olha só a reportagem dele. Carlos pode parecer um procrastinador, mas não é bem assim. Ele é jornalista e músico, e a tarefa mais difícil dos últimos tempos tem sido escrever a tese de doutorado em comunicação. Essa atividade exige muito estudo, e a concentração pode acabar indo embora em meio ao uso constante das redes sociais. Todo mundo que começa a se expor demais às redes sociais, ele vai transformando aquilo numa necessidade diária, eu acho. O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo entre os meus amigos, o que está acontecendo naquele meio que eu frequento, e as redes sociais te dão essa informação. Mas será que é possível viver sem conflito com a internet? Tem vários aplicativos, né, várias extensões na internet que são feitos para controlar sites. Nos 2 navegadores de internet que eu uso, tem uma extensão que controla o meu tempo de Facebook. É uma extensão que me dá 15 minutos de Facebook a cada 2 horas. Aí eu entro lá, vejo a atualização, vejo se tem algo novo. E depois eu volto para o assunto sério, volto para a minha tese. Eu percebo claramente que eu fiquei mais produtivo. Segundo um estudo de 2 empresas de análise de mercado, a Comsquare e a Shareable, a América Latina é a região com a maior média global de uso de redes sociais em computadores, com 8,13 horas mensais de navegação por pessoa. Isolando o Brasil, esse número é ainda maior. Aqui no nosso país, temos ficado, em média, 14 horas por mês em chats, Facebook, Instagram e outras redes variadas de comunicação social. E com um mundo cada vez mais digital, cresce também o mercado de aplicativos. Esta empresa de Belo Horizonte desenvolve softwares para facilitar a vida das pessoas. Mas como fazer da tecnologia uma aliada na organização de tarefas do cotidiano? Eu, particularmente, sou uma pessoa que não sou tão organizada, então eu tenho que usar a tecnologia ao meu favor, né? Então, normalmente eu uso muito a parte de agenda, eu uso o lembrete de beber água, eu uso alguns aplicativos voltados para administração de tempo, né? Gente, a água faz bem, né? Foi falar em água, peguei. Eu preciso desse aplicativo. Você usa esse aplicativo para água, né? Já usei. Agora, você sabe que esse empresário, ele estava contando, aí não deu, porque a gente teve que cortar, dizendo o seguinte, como é que, gente, eu achei um máximo que já tem aplicativos, por exemplo, para fogão,
para geladeira. Aí tem que ter acesso a Bluetooth, essas coisas, né? Aí, por exemplo, no fogão, isso a gente vai ganhar tempo demais. E menos prejuízo, porque não queimar as coisas, né? Que você vai lá, você fala assim, não, essa panela aqui é para ficar 10 minutos só acesa. Ele vai lá e apaga. E a geladeira, esse aplicativo te avisa quando as coisas estão acabando, lá o que você precisa de comprar, faz a sua listinha. Você conhece esses aplicativos? Não conheci ainda não. Não, muito legal. A gente deu uma olhada de fogão até da Brastemp que está fazendo e tudo. A gente olhou na internet. Pesquisa, é muito interessante. Legal. Porque você usa técnicas junto com aplicativos. Exatamente. Na internet. Como é que é isso? É um pouco até que o nosso colega jornalista ela falou, né? De separar 15 minutos para o Facebook e o resto pro trabalho dele, pro mestrado, pro doutorado dele, né? Então, uma das técnicas é exatamente essa, né? De você separar seu dia em fatias para que você tenha ali atenção para cada coisa diferente, né? Então, por exemplo, você falou no caso de família, às vezes não dá tempo de ir na família, né? Mas às vezes você consegue separar ali um almoço por semana com a família, você consegue separar o seu dia. Eu procuro fazer isso, funciona bem. Você faz isso, né? Faço. Mas você fala que com seus 2 filhos, você nunca deixou para depois, não? É coisa de filho, resolve na hora, não deixa para depois, não é? Na verdade, a gente está aprendendo junto, né? Eu deixando de ser procrastinador e fazendo com que meus filhos, que não moram comigo, né, eles moram com a mãe, a gente somos divorciados, mas eu procuro sempre, em todos os períodos que a gente está junto, a gente resolver as questões, sobretudo para casa, as obrigações que as crianças têm, né, principalmente a obrigação escolar, manter a casa arrumada, não deixar bagunça e tal, não deixar para depois. Tipo, faz agora que depois você está livre, e aí você vai pegar o seu tempo e fazer dele o que for melhor, o que for mais legal. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos falar mais dessas técnicas, você vai dar as dicas, né? Como é que a gente faz? Eu, depois desse programa, não serei mais. Não, mas eu estou em transição também, tá? Mas aqui, o Pedro, gente, é o psicólogo que vai falar com a gente daqui a pouco, no segundo bloco, sobre a questão da dormir com o celular embaixo do travesseiro, né? Mas você contou que você era procrastinador também, né? Ainda sou. Eu era mais. Aprendi a controlar, aprendi a diminuir a procrastinação, de modo que eu consiga fazer as coisas que eu tenho que fazer. Você foi para terapia para fazer isso? Terapia me ajudou bastante nisso também. Ela ajuda a entender quais razões particulares da sua história de vida você tem para poder estar adiando assim. Porque tem muita gente que adia com medo do fracasso, não tem? Tem por medo do fracasso, tem por várias outras razões. Dificuldade de autocontrole, às vezes uma espécie de autossabotagem, sabotar a si mesmo. Justamente. São muitas as razões. Achar que não merece, mas nós merecemos sim. E você, Rogério, você fala que você resolve tudo. Porque brasileiro tem, né, aquela coisa de deixar tudo para a última hora. Você fala que se resolve tudo nos 45 minutos do segundo tempo. É verdade? Tudo tipo bombril, né? 1001 utilidades. Pois mas e aí, consegue resolver tudo? Ou já passou por perrengues assim por deixar? Já passei por vários perrengues. Conta assim. uma história curtinha pra gente. Uai, eu tinha um show um dia. Falei, vou passar essa camisa aqui, né? Faltando 1 hora pro show. Só que eu esqueci que era horário de verão naquela época. Aí eu fui passar a camisa na hora do show. E na hora que eu cheguei, tá atrasado, sabe? Sempre empurrando pra frente. Eu não lembrei. Nossa, isso dá uma sensação. E isso é que dá a tal da sensação de... não sei, né? Que a gente fica chateado. A gente fica... isso eu falo por experiência própria. Às vezes a gente fica decepcionado com a gente mesmo. Você fala, gente, uma coisa tão simples. Por que eu não passei a camisa de manhã? Verdade. Já deixei ela lá toda prontinha no dia anterior. Já deixei minha roupa toda arrumadinha lá para usar. Não era muito mais fácil? A gente tá sempre empurrando, né? Vai empurrando. Mas fala de você. Gente, ele é da cidade de Tiradentes. Morou muitos anos na Europa, né? Cantor e compositor, aliás, a música que ele vai cantar, as músicas que ele vai cantar aqui no programa são 2 músicas, são da sua autoria, do seu CD, depois vou mostrar o seu CD que está ali na minha mesa. Aí você teve muita experiência, mas você resolveu, você quer sucesso aqui, né? Esse aqui é o meu chão, né? Esse aqui é meu lar, então... Não, você é de Tiradentes, você nasceu em Tiradentes? Não, eu nasci em São Paulo. Mas eu me mudei minha família se mudou para Tiradentes quando eu tinha 4 anos. Então, você já é mineiro, né? Uai. Pois depois nós vamos conversar mais no segundo bloco, que música, eu sempre falo com os convidados aqui, os cantores, compositores, assim,
toca sempre a que você gosta mais, que a pessoa fica deixando pra última, a que gosta, mas depois não dá verdade, tempo. eu tava aqui pensando nisso, eu vou deixar depois. Então canta aí, qual você vai cantar agora? Tá, então eu vou levar uma música, que eu fiz em homenagem ao Rio de Janeiro, chama Rios Burning, uma música em inglês. E tô começando a tocar lá fora também. Não, tá vendo? Eu falei sucesso não, porque lá você já tá. Você fez sucesso, cantou muito, depois você vai falar, tá? Tá bom. Porque você vai assim, essa moça falando comigo, aí você preparou o terreno lá e veio pra cá, né? Na verdade, tô preparando os dois, né? Ó, nós vamos pra música, depois vou pro intervalo. Se você quiser entrar, facebook.com/Brasil das Gerais. Últimos minutos para você participar da nossa enquete. Se tem algo a dizer também, você é uma pessoa procrastinadora, conseguiu, saiu dessa, não conseguiu, conta pra gente, abre o coração pra gente. facebook.com/Brasil das Gerais. Vamos lá, Rogério. Today is Sunday and the Rio's burning. All the skins are getting tanned, and all the colors and all the smells are turning into one. The sun in the sky, it clears your eyes. It's time to move on. Nobody wants to take longer here. You're walking upon the heat of the sand. It's time to drink something, and all they want us to be, drown in the sea. We're 1,000 miles, drown in the sea. We're 1,000 angels. Today is Sunday and Rio's burning. All the skins are getting tanned, and all the colors and all the smells. Today is Sunday and Rio's burning. All the skins are getting tanned,